Ontem a gente Tudo falou que na paz. Tudo poderia bem? hoje abrir com gap de baixa, é isso? Poderia, é uma possibilidade diante do que ele fez, para poder pagar o fundo desse 88, né? Isso é um padrão normal do preço. A diferença é que a gente está no final de uma perna 5. Ele continuar a subir, eu não acho pouco provável. Não é impossível, eu só acho pouco provável, tá? Se Tô for, ridículo vai de. rasgar para cima com tudo também, né? Às vezes a gente fala que não vai, ele já abre com gap de alta lá em cima, né? Então, Ainda mais que teve a troca de contrato, né, Gilson? Bom é, dia, pessoal. vai acontecer algum resquício. De qualquer forma, aqui, o que que a gente sabe, né? Vai ter, minha expectativa, né? Com base no comportamento padrão do preço, pode abrir com gap de baixa, assim, e, tá? Para voltar a tentar subir. Por que eu estou falando tentar, pessoal? Porque isso aqui é um gatilho negativo. Ele pode bater. Se ele abrir abaixo da máxima, ele pode tentar a máxima, falhar e aí ir para o fundo e pagar alvos que tem aí para baixo, tá? E por quê? Porque a gente está numa região de topo, pessoal. Só por isso. Região de topo tem defesa, não tem jeito. Região de topo é terrível. Tanto que ontem, vocês viram, né? Abriu, eu bati venda. Nem, como eu falo, não botei minha senha. Por quê? Porque, em geral, é isso, tá? Não só por isso, né? Tinha os alvos que a gente colocou, das projeções, né? Não tinha nada novo ali pra gente, né? Então, hoje eu não vou ser tão rápido. Por quê? Porque não dá. Hoje ele deixou aqui uma falha significativa de alta e depois quebrou a alta, devolvendo o topo desse um aqui, ó, mas parou aqui, ó, 120 minutos, acima desse 5 que aí foi quem disparou essa alta aqui. Ontem ele tocou, ó, tentou ficar abaixo, devolveu e pagou até esse pedacinho aqui no finalzinho do dia. O pessoal estava batendo papo lá, eu estava comprado por causa disso aqui, ó. Voltou para cima, ó, o 4 ó, voltou para cima desse 5. Isso aqui para mim já é uma confirmação da estrutura, compra no 5. Alvo era curto, era a mínima do um, né? Que já tinha sido testado duas vezes. E por ter sido testado duas vezes, poderia romper e passar para buscar o fundo desse 3 aqui, que ainda está válido, né? Como resistência, tá? Então pode ser que hoje, se ele abrindo acima, ele vai tentar pagar essa máxima, e uma vez pagando essa máxima, a gente vai ter que ver o que acontece. Lembrando que se abrir abaixo desses pontos aqui, tudo aqui é resistência importante, né? Mensal, diário, tudo é importante. Não tem alvo aí que esteja de brincadeira, né? Todos são fortes, tá? Então é isso. A análise para hoje é essa. Não cheguei a mudar nada, praticamente nada, a não ser a colocação da máxima desse 5. Não botei a mínima desse um aqui, mas é bom, tá? Pode colocar, ó, essa mínima aí, tá? Mas basicamente aqui, hoje eu estou de olho no topo desse 5 aqui, ó. Mas ele já está abrindo aonde? Em 102, 670. Então, ele está mais ou menos aí, na região dessa briga aqui. Mínima desse 3, máxima desse 5. Se ele ficar entre eles, pessoal, consolidação. Consolidação nós já sabemos operar, né? Falso rompimento no fundo a gente compra, falso rompimento no topo a gente vende. É simples assim, tá? Topo aí para mim é o 3, mínima desse 3 aí, 138, 850, a mínima será 138, 340, pelo menos se ele ficar aí no meio, né? Ó, tá no meio. Exatamente no meio. Como ele está vindo para tentar ir para o topo aqui, ó, o alvo inicial é aqui, ó, tá? Agora na parte da manhã. Até que tem que me preocupar com 138, 780? Tem, pessoal. Se tem uma linha, tem que se preocupar, né, pessoal? Né? Tem conversa. A linha tá aí, não é de sacanagem, né? Tem que se preocupar sim. Já bateu nela, pode romper para pagar os 138, 850, que seria o tudo da nossa consolidação, né? Vamos ver se o preço vai lá. Se for, a gente continua com ele, né? Senão, a gente já tem que estar protegido aí nessas alturas, tá?
Eu já peguei uma ida até 630, 780. Vou ver se ele continua. Se ele voltar para baixo aí desse 3 aqui, ó, desse 1,4 e desse 3 aqui, eu vou ter que zerar minha posição e esperar para ver o que ele vai fazer com a gente. Em princípio, primeiro alvo aqui, permanecendo acima desse ponto aqui, tá? Beleza? Todo mundo de olho aí. Alguém se posicionou na Uhum. compra aí? Comprado. Peguei uma comprinha. Protege, tá? Chegou aqui, protege. Não deixa voltar contra, porque de manhã essas pancadinhas são doloridas demais, né? Sim. De manhã elas machucam. Esse é parcial aí. Agora vamos ver se vai pagar lá 108, 850. Se for, aí a gente já fica bem, né? Fica mais tranquilo, fica mais feliz. Se não for, a meta já está quase no bolso. Aí também já tá... Teve uma pequena. Assim, tem uma mistura de falhas aí, né? Falha de alta e falha de baixa no 1 minuto, tá? Dá para tomar uma decisão clara ainda aqui no 1 minuto, não, ó. Tá? Teve de tudo aqui, né? Teve falha de alta, teve falha de baixa. Por enquanto aqui ainda tá para alta. Assim que esse cara fechar abaixo dessa linha verde aí pode ser que ele caia. E só esperto aí, ó. Passar para baixo aqui, testou para cima, tá vendo, ó, fechou para baixo, testa para cima, falhou, vende, tá? Não falhou, continue na compra. Hoje, minha expectativa é de subida, tá? Seria uma perna B, né, dessa caída que fez ontem. Tá com cara de ser uma perna A. Por que eu estou falando de uma caída ainda? Porque ontem, pela contagem, não sei se quem estava comigo, a perna A não estava completa, estava faltando ainda uma perninha para baixo para ela terminar, né? Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês no 30 minutos, porque quem não estava na sala talvez não tenha pegado, né? Ó, isso foi o final de uma perna assim. Isso aqui foi 1, 2, 3. Isso aqui é uma perna 4, então está faltando uma perna 5 de baixo, né? É isso Tá? aí. Então é isso aí que a gente tem que estar operando agora pela manhã, tá? Não brinque em serviço não, porque ele pode estar querendo romper o fundo, tá? Pagar lá embaixo. Beleza? Beleza. Rompimento do 138,070, tá? Eu zerei minha posição de compra, entrei, vendi, eu estou tentando. Eu também nessa venda aqui eu perdi pelo CDN do 3. No topo do 2. Tá? Muito legal. Bom, hoje, pessoal, eu vou iniciar uma nova turma, tá? Por quê? Vou desenhar aqui para vocês. Ó, aqui a gente viu perna 1, perna 2, né? Aqui perna 3 ontem, né? Aí eu ainda falei, isso aqui tá com cara de perna 4, tá faltando uma descida. Então hoje eu tô esperando isso, tá? Por isso que eu falei, ó, aqui era ponto de venda, talvez aqui, né? Como deu aí. E aqui é ponto de compra. Por quê? Porque é o topo daquele que é do lado. Ó, então ele vai enrolar a gente aqui um pouquinho, porque ele abriu no meio, exatamente o que eu falei. Ó, ele abriu no meio, ele vai dar falso rompimento aqui, falso rompimento aqui, falso rompimento aqui, falso rompimento aqui. Tá? Então, qual a expectativa minha ainda aqui? Estou esperando ainda um movimento de fundo aqui.
É obrigatório o rompimento de fundo aqui? Cara, não é. Infelizmente não é. Por quê? Porque isto aqui que eu estou contando como perna um, 2, 3, 4, para fazer 5, eu já vi algumas configurações que isso daqui acaba virando uma perna ABC, tá? Simples. E esse aqui faz um ABC simples, que é um padrão normal de acontecer, né? Qualquer flat é assim, mas. Só que se isso daqui for uma flat, esse preço ou vai vir aqui, ó, ou vai romper, tá? Não vai ficar abaixo, não, Sim. tá? E aí é por isso que eu estou falando. O mercado tem que ser assim, né? O mercado ele tem que ser dúbio, senão não tem negociação. Então, não pensa assim, tô ruim de observar. Não, aí a gente tem as premissas. As nossas premissas precisam ser validadas para a gente continuar no trade. Então, se eu estou vendido aqui agora, a gente tem aqui gatilhos, né, regiões e marcações que a gente colocou para que a gente sabe que precisam ser rompidas para que essa premissa seja válida. Tá? E quais premissas são essas? Neste caso aqui, eu não vou avaliar mais o 30 minutos. Por quê? Porque se eu for olhar o 30 minutos, quando ele me der essa informação e o preço voltar a subir, eu já vou estar, né, perdidão. É a hora que a gente vai usar o quê? Os 5 minutos, né? 5 minutos. O que que esse candle 1 fez? Não era, pastor? Eu não estava dizendo que o Álvaro aqui. Olha o que que esse candle 1 fez. Rompeu tudo para baixo. Ele veio testar exatamente aonde? Aquela linha, né? Que a gente colocou ali. Deixa eu tirar esse negócio daqui. Quanto? Esse cara aqui não está me ajudando muito. Prefiro esses aqui. E ele tocou exatamente nesse aqui. E é o candle 5, né? 120. Beleza? E ele, naturalmente, falhou. Não falhou ainda porque está trabalhando, né, pessoal? Mas, pô, com 50 segundos, né? A chance dele descer existe, mas é bem pouco provável. E aí a gente começa a observar aqui, ó, vamos olhar. Dado que eu estou olhando os 5 minutos, eu posso observar quem? 1 minuto. O minuto já me disse que eu poderia comprar? Ainda não. Já, né? Tentou ativar o Já? CDI. Você já deveria ter comprado 7, já tinha que ter protegido sua operação com parcial, já poderia estar comprando 10 de novo, tá? Para ele te pagar de novo aqui e talvez romper, tá? Já poderia. Então é aí que entram os tempos menores. Ó. Aí, pagou, viu? Pagou. Ou seja, quem pegou por causa da falha de fundo, pegou também pelo CDM, já recebeu duas parciais, né? Mas eu não gosto de operar assim porque é muito rápido. Não olha para 1 minuto. Nem olha para 1 minuto. Tá? Eu vou sustentar minha venda, porque até aqui, para mim, o fundo desse que é meu 4 aqui, é retração, tá? Para impulsão de baixo. Então, eu vou ficar vendido, esperando que, mais uma vez, quando ele voltar para cá, essa linha aqui não segure. Porque se segurar, ele vai falhar o fundo do 10 minutos, tá? Aqui no 10, ó. Olha o 10 minutos aí. Beleza? E ele pode fazer a perna 4 que a gente está esperando, a perna 4, desculpa, a perna 5 que a gente está esperando aí, rompendo o fundo, pagando aí o CDM de repente, né? Quem sabe? O PDL do 10, na média de 200, do 10 minutos, tá? Beleza? Temos informações suficientes para operar e já sabemos tomar as decisões necessárias. Eu esperava que isso aqui fosse um gap de baixa. Como ele abriu aqui em cima, ele não vai fazer o gap de baixa, né? Ele vai fazer o gap de baixa no pregão. Ou seja, a gente vai ter oportunidade de operar esse gap aí.
Vamos acompanhando. Pode ser uma pergunta do Neil dá para saber? Opa, ó, vou botar no mute aqui que eu vou atender um camarada aqui, tá, pessoal? Ó, concordo com o Barbante. Agora, Concorda? Estamos dentro da consolidação, estamos com a premissa de alta e ele está dando alta. Então, voltamos para uma operação de alta, não tem conversa. A venda foi boa? Foi. Pagou? Pagou. Pagou, chegou no alvo que a gente esperava, que era o topo do 5. A gente falou disso ontem. Agora a gente está voltando para o fundo do 3, que é o quê? Momento da consolidação. Abriu no meio, consolidação. Ele está fazendo exatamente o que a gente estava esperando que ele fizesse. Não é o que eu queria, tá? Quando eu vendi, eu queria que ele rompesse aqui, fosse, como alguém falou aí, foi caçar petróleo, acho que foi o Washington, foi caçar petróleo, foi fazer perfuração da camada do pré-sal. Agora, não, ele Isso foi, aí. bateu lá, não passou, cara, vou esperar os 30 minutos para tomar essa decisão? Se eu esperasse os 30 minutos, talvez eu não tivesse nem comprado. Eu teria comprado dois por causa do 17. Mas como a gente antecipou pelo 5, né? E pelo 3 e quebraram abaixo. E o 1 confirmou essa queda, amigo, entra comprado e voltamos para a operação da alta. Com que alvo? Com que alvo? topo dentro do 138.780, porque ele já bateu aqui uma vez e não conseguiu passar. E o 138.850. Só, lógico que não, porque se isso daí for a perna B, já, ele vai lá em 139.620. Se não for a perna B, ainda for a perna 4 para romper o fundo, para terminar a perna A, dessa queda que começou ontem, ele pode parar por aí e descer, né? Premissa da perna 4, todos marcamos? Eu não marquei. Vocês marcaram? Olha, a Eu não premissa marquei, está em não. 15 minutos para ficar bem clara para todos vocês aí onde é o final dela. Aqui, ó. Premissa da perna da onda 4, para a gente não ficar perdido e não usar só gatilhos, tá? Ó, perna 1, é isso? Tá aqui, não é isso? Tá aqui, né? 2, não é isso? Aqui, né? É isso, não é isso? A perna 4 pode vir até o limite da perna 3. Ela pode vir até aqui, pessoal. Pô, esse com imã ligado não vai, né? Não acho que até aí não, tá? E assim vai vir para cá. Mas, enfim, eu estava querendo era mostrar a vocês que essa perna 4 pode vir até aqui. Limite da perna 1. E assim, óbvio, se ele confirmar isso aqui. Então, está subindo. Se isso aqui for uma perna 4, ele não pode passar daqui. Estou comprado, estou esperando que ele vá. E se ele chegar aqui e romper? E romper? Opa, acabou a perna 4, isso aqui vai virar o quê? Outra contagem. Aí eu vou vir e ver a formação que ele fez aqui. Se eu já estava esperando uma perna de subida aí, que era 4 ou uma B, eu vou interpretar como uma perna B. E aí eu vou ver como é que ela vai se comportar. Nesse padrão, a gente pode esperar ela se comportando como uma flat, como uma expandida, é isso? É uma flat ou uma expansão, não é isso? Não tem nada além disso. A running não dá para ser, tá bom? Não existe flat running em retração. Flat não nessa tipo de retração de final de perna assim, tá? E ela não seria assim. Ela seria um negócio menos profundo, como foi essa retração aí, tá? Ó, já está chegando no primeiro alvo, que é o 138.780, tá? Segurem a operação, tá? Deu para entender aí, né? Então, vamos colocar aqui as nossa premissa. Eu não gosto de colocar a premissa de perna 4 no pavio. Eu gosto de usar no corpo. Tá aqui, ó.
Então, abertura 139.485. É esse cara aí. Aparência. Por 30 minutos, que é o rate. Acho que eu vou colocar aqui um LP4 resistência aqui. Tá. Colocar. Então, a gente já sabe que se esse preço continuar subindo, ótimo, rompendo aqui, que bom, estou comprado que ele vai. E que ele chegar aqui, eu vou ter que observar o que vai acontecer com ele aqui, tá? Faltou eu olhar aqui o preço, né? 139.485. Precisa desse nível de precisão? Não, pessoal, é região. Mas eu gosto de colocar, né? Não, com a precisão, não tem problema não. Não vai matar ninguém a precisão. Já deixa um alarme lá, ó, e bloqueio para ela não sair do lugar, tá? E pronto. Já temos nossos limites estabelecidos. Para confirmar, Aonde, desculpa? 139.485? é, indo para o alvo, pessoal, o alvo, chegando no alvo. Perceberam como é que a mudança ocorreu aqui? Eu tive várias oportunidades de compra e eu só comprei aqui, né, pessoal? No 4, qual foi? Já nem lembro. Acho que foi aqui, não foi? 15. 22 ou 23, nem lá, foi por aqui. E comprei, ó, primeiro alvo. Tem falha para vender? Eu não. Ainda não. Só Não. um minuto. É, não, né? Não tem falha para vender, não. Um Tem minuto? falha, mas não tem falha para vender. Falha para vender, cara, teria que ter devolvido esse cara aqui, né? Ele respeitou, né? Ele devolveu 40, né? Então, não devolveu, né? Ele falhou, não devolveu. Devolver tem que abrir acima, Cláudio. A gente já falou disso. Se o 41 abrisse aqui e fechasse abaixo do topo do 40, aí teria devolução. Se não, ele falhou a projeção, certo? Ele falhou foi projetado. Concorda, boa noite? Agora, se não tem falha para vender, não vende. E mesmo assim, num minuto, né? O movimento aí não é de um minuto, né, cara? O movimento aí é de 60 a 120 para cima, tá vendo lá? São os tempos gráficos que a gente está operando. Agora, aqui eu tenho que ficar esperto quando chegar aqui. Por quê? Porque é o fundo desse 3 que foi devolvido. Esse cara aí, eu tenho que ficar esperto com ele. Entrou o volume. Entrou? Entrou o volume? Lá ele. Ele não gostou, não, cara. Ele ficou em silêncio. Eu vou ficar Ele calado. ficou um pouco pensativo. Ele ficou engasgado. Só depois que eu percebi a merda que eu falei lá. E pior que tá gravando, né? E pior que tá, cara. Agora já era. Agora, Ô, Vitor, você não aprendeu ainda não, Vitor? Morena ignorante, Morena ignorante. Foi eu não, rapaz. Não foi eu não. Foi o Pedro? Foi você. É o Pedro. Rapaz. Hoje eu esbanjei no café da manhã, pessoal. Hoje eu arrasei. Você já conseguiu pagar seu café? Não, Essa é a cara. pergunta que eu te faço. Não. Aí é foda. Eu vou pagar agora, quando ele der esse alvo aí de 138 a 150. Aí eu fico 0 a 0 no dia. Comi ovos cozidos e Mas tá no 0x0 por conta do café, né? por causa do café. Então, os ovos também estão caros, cara. Hum. Não, tô falando por causa do operacional. No operacional tá Ah, de boa. O negócio é o café o que negócio é o deu um café, isso prejuízo. aí. É, o café, o café. Eu vou tirar o prejuízo do café aí, 138 a 150. Ah, ovo tá tão caro que se você for botar na ponta do lápis, é melhor você comprar peito de frango. Melhor você comprar o frango. É, porque se você Mas pior que é. comprar galinha, porque ela vai botar o ovo. Não, mas se você for fazer a conta mesmo, coisa, vale mais a pena você comprar frango do que comprar ovo. É, isso aí, galera.
Vamos nessa. Vou tirar aqui do 1 minuto, tá, pessoal? Porque eu sei que vocês gostam. Eu descobri ontem que o nosso amigo Austin ficou viciado no 30 segundos, só porque eu mostrei para ele uma vez. Eu queria mostrar um padrão, o cara viciou no 30 segundos. Aí, Por 30 segundos o cara tem que tá cheirando cocaína para poder operar, o cara tem que estar tomando um negócio. Irmão, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. eu acho que ele, assim como 1 minuto, é ótimo. Se você usar ele para apurar a tua entrada. Tipo, você viu a É entrada. isso aí. Viu a Não, entrada pra no, apurar, você viu a beleza. entrada nos 5 minutos. Ó, você viu a entrada confirmada no 10 minutos. Pode ir lá, pode ir no 15 segundos. Você vai achar, meu amigo, o ponto exato da entrada. Um drawdown tipo de cinco pontos. Mas, cara, para quê, né? Eu acho meio doideira mesmo, cara. Vai funcionar, mas é meio doideira. É que acertar no cu da mosca. É, Uma e não é precisão. para qualquer um, não. Hein? Aí, galera, isso aí para mim já é basicamente um alvo, tá? Mas não custa nada. Esperar um pouquinho, protege a operação, né? Não deixa o stop. Chegou aí para mim, teu stop tem que estar lá na pior das hipóteses, ali no fundo do 8. Ah, mas ele pode voltar lá e tirar? Pode, mas e se ele voltar lá e continuar descendo? Você vai devolver tudo isso por causa todo o teu ganho por causa de quantos pontos aqui? 30 para 20, 25 ali, ó. 25 pontos. Não vai, né? Por causa de 25 pontos vai devolver uma meta. Não dá, né, galera? Tem que ser um pouquinho racional. Faz de pouquinho ponto, não. Começa uma graça aí em cima, você já começa. Não é para vender, tá, pessoal? Não é para vender. Eu acho, inclusive, que ele vai continuar subindo. Mas ele pode fazer um teste generoso aí antes de ir para o alvo, concorda? E aí você acaba devolvendo tua meta por causa de 25 pontos. Uma meta de quantos pontos? Né? Quantos pontos deu essa subidinha aí? 250 pontos. Foi isso que eu vi. Não, cara, depende do ponto que você pegou. Você pegou lá de baixo, Peguei cá foram embaixo. 400 pontos. Se eu peguei cá embaixo. É, só aí, tá quase 400. 350 pontos, cara. Aí. Aí por causa de Você 25. pegou embaixo, Austin? Ah, sempre. Esse é o cara, rapaz. Ih, rapaz. Um cara que toma conta de uma gata sem orelha é um cara. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Falar em. Temos um alvo um pouco mais alto agora, né, pessoal? Lembrando, chegar no 138, 850 agora, para a gente é um alvo, sim, mas a gente tem um alvo um pouquinho mais alto agora, e é o 138, 950, podendo ser o 139, 75, no limite o 139, 280. Lembrando, o 138, 850, de todos que eu falei aqui, para mim é o mais forte, tá? Ele chegando no 138, 850, qual o tempo gráfico você vai observar para ter uma falha? 3. Hã? 3 minutos? Cara, você pode. Você deveria falar o 10, tá? E aí filtrar no 3, tá? Perfeito. É o 10. Mas, pô, se eu esperar o 10, vou esperar 10 minutos. Beleza, você quer o menor é o 3, tá? Mas por conta de ser o 10. Porque se o 10 não confirmar o 3, tá? Desculpe, se o 3 não confirmar o 10, já é. A gente dança, tá? Esse 5 aí, para mim, ele já tem que ficar acima do 11, tá? Para eu continuar na compra aí. Ficou. Ó, esse que é do 13 do 5 tem que ficar acima do 11. É isso que eu quis dizer, tá? Tá vendo? Ó, isso aí. Esse aqui, para mim, eu posso tirar daqui para não ficar atrapalhando a nossa visão. E eu posso encolher e começar a contar ondas para poder entender se a gente está indo, né? Naquele sentido.
Fechou um 10 minutos positivo, não é isso? Lá. Os 60 minutos também, ele é comprador, por mais que isso daí seja uma libélula e dá venda lá naqueles pontos. Olha o que que 60 minutos fez, ó. Tá vendo? Ele testou todos os gatilhos da estrutura de alta. Ficou assim. Então, mesmo que ele caia aí agora, minha expectativa, com base na leitura gráfica, é que ele vai respeitar ou aqui ou aqui. Ah, os outros são gatilhos também, são, mas eu vou olhar para o 9, o 7 e o 5, tá? Os outros não são importantes para como resistência. Primeiramente aqui, tá? Beleza? Beleza. Comportamento normal de consolidação, né? Consolidação tem baixa volatilidade. Não é baixo volume, tá, pessoal? A gente confunde esse negócio. Outro dia eu estava mostrando, não sei para quem aí na sala, um doji com alto volume. Tem gente que acha que o volume tem que ser barra grande. Não é o caso, tá? O mercado pode ficar paradinho aí num lugar só, tendo um volume gigantesco de negociação. O mercado desequilibrado tem alta volatilidade. Ele pode estar desequilibrado em alto volume, ele pode estar desequilibrado em baixo volume. Tá vendo? Os 5 minutos não quebrou a alta, a alta. Então, meu amigo, continua comprado. Isso aí está parecendo a repetição daquele dia, né, Jailson? A gente pegou uma compra e ela foi embora, semana passada. Sim, aconteceu exatamente isso. Estou no mute aqui porque eu estou ouvindo vocês e falando com o cliente ao mesmo tempo, tá? Tá bom, fica à vontade. Valeu. Chegando no nosso alvo. Opa, chegou, galera. Chegou no nosso alvo. Eu vou até parar essa gravação, porque senão vai ficar muito grande.